Bem-vindos à Rádio Show. É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Can Show, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem Stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. E o detalhe que não pode faltar, nossa convidada de sempre está de volta! Fique ligado porque vem aí Nath Misaki, também concorrendo a mais uma temporada do Can Show do Milhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação! Olá, Cancãs! Vamos lá, né? Nesse episódio de Jojo que, enfim, como a gente tem visto na maior parte, toca ali uma história interessante até, tipo, eu acho que vai ter bastante o que a gente discutir sobre a beleza, né? E como que a gente lida com a beleza, principalmente dentro do mundo bizarro de Jojo, né? Botando aí Irmãos Grimm no chinelo, sobre o body horror explícito e as histórias trágicas que os alemães adoram fazer sobre os contos de fada. Acho o Jojo até ainda mais tenebroso, mas vamos discutir isso depois da nossa sinopse. Episódio 10. Yukako e Cinderela. Sem esperanças para ganhar o coração de Koichi, Yukako se vê mudando de rosto para atrair o amor perfeito graças à clínica mais bizarra de Morio. Vamos lá então, Nath, traga suas impressões aí sobre o episódio de hoje. Bom, acho que assim, como a gente tem vindo ali, né, nessa pausa depois da gente ter descoberto quem é o grande vilão, a gente tá querendo, sedento por querer entender um pouco mais. A gente tem essa história, eu diria que não é tão paralela, porque a gente tá vendo que trouxe muitos personagens de volta pra história, né? Não só a Yukako, né, como grande protagonista desse episódio, mas também trouxe a garota invisível, né, a bebezinha ali, trouxe o Joseph de volta, vários personagens. A gente tá vendo que talvez esteja montando um pouco um palco ali pra gente voltar, e o próprio Kira, né, que a gente vê aparecendo ali de costas e tal, de relance nesse episódio também, observando a clínica da Cinderela. Mas é uma história ainda focada no dia a dia de Morio, mas trazendo uma perspectiva mais introspectiva, digamos assim, da Yukako, né, e como ela lida com a própria beleza e com a situação de lidar com as suas inseguranças, né. A gente vê ali que na primeira vez que a gente viu a Yukako, ela lidava com essa segurança principalmente jogando isso pra fora, né, querendo o respeito, o amor, né, o reconhecimento do Koichi, e agora que ela tá um pouco mais calma, digamos assim, ela começa a tentar lidar com a sua insegurança interna. Então é um episódio que fala bastante sobre isso. A gente tem uma vilã, uma pseudo-vilã, de certa forma, acho que nem dá pra chamá-la de vilã, que aparece, que traz aquela sensação de, tipo, será que ela vai fazer alguma coisa errada? Não vai? E no fim ela meio que é boa. Acho muito parecido com o episódio da macarronada, né? Que a gente lembra do restaurante, que a gente acha que é um vilão que vai aparecer e no fim não é bem assim. Mas que traz uma temática muito interessante, até pro dia de hoje, né? Pensando que esse episódio e a história de Jojo foi escrito lá em meados da década de 90, a gente traz muito essa perspectiva de beleza, de autoconfiança, de autoimagem também para esse episódio. Então achei bem interessante, assim. Eu não diria... ainda uma pausa, não dá pra chamar de filler, porque eu acho que ele faz esse setup e ainda tá dentro da temática da gente falar sobre Morio, né? Tipo, e dizer assim, olha, Morio não é só o vilão da próxima desse episódio, como a gente teve, por exemplo, na temporada passada, que cada episódio era um vilão diferente, que os protagonistas tinham que enfrentar. Aqui a gente tá vendo que os stands, eles fazem parte dessa dinâmica da cidade, que a cidade, ela vai lidar, né, as pessoas da cidade vai lidar com os stands de maneiras diferentes. Então, a Aya, né, a esteticista ali, ela basicamente olha e fala, poxa, meu sonho sempre foi ser uma fada madrinha, né, tipo, ajudar as pessoas, de certa forma, a se reconhecerem. Ela faz isso meio que de
forma meio estranha, né, meio bizarra, como sempre, dentro da temática de Jojo, mas ela no fim das contas traz esse reconhecimento, né, tanto da Yukako quanto de certa forma até do próprio Koichi. Então, eu gostei bastante desse episódio. Ele é um episódio que marca, né, acho que tem aí essa volta dessa personagem que é bem interessante. É um episódio cheio de fanservice. Então, você fica até olhando ali, tipo, pra tentar entender, tipo, não só ali da Yukako aparecendo quase pelada, e muitas vezes, em muitas cenas, mas tem a cena também da própria esteticista ali pegando os peitos dela. Que você fica assim, tipo, pensando, caramba, ok, né? Tipo, precisava? Não precisava? Mas... Tá mais pra safada madrinha, no caso, né? Pelo amor de Deus. Safada madrinha. Exatamente. Puta merda, mano. Muito sáfica. Né? Então, é o tipo de coisa que é interessante, faz parte de Jojo, então acho que dá pra ter uma visão interessante do episódio, e eu acho que a gente pode entrar um pouco mais nessa dinâmica. Com certeza tenho muito a comentar sobre isso, mas quero escutar de vocês primeiro. Além da referência e transmutação do conto da Cinderela, que já foi contado em inúmeras formas e jeitos ao longo dos séculos e milênios, é legal ver a interpretação disso para uma realidade de uma jovem. Então a gente tem essa noção. Eu acho muito até, como posso dizer, avant-garde do Araki se preocupar com a questão da preocupação que uma menina de 16 anos vai ter com a própria imagem, né? Porque se a gente vê final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tem a ascensão de muitos grupos de subcultura no Japão, que são, inclusive, contra as pressões estéticas da época. Inclusive, a gente pode pensar, por exemplo, o mais principal que todo mundo conhece, que são as gyaro, né? Então, a contracultura de gyaro, ela vem muito de, tipo, padrão estético do Japão, dane-se, eles vão trazer muitos elementos de fora, existem muitos elementos de culturas e, enfim, visuais que vêm de externo do Japão para alimentar subculturas até hoje, né? A gente tem, inclusive, muito comum, por exemplo, grupos de J-pop e K-pop representarem uma coisa mais ocidental no seu visual e tudo mais, né? Enfim, só porque eu acho que é muito normal de se pensar que o Japão, naquela época de estagnação econômica, meio um pouco de crise que passou nos anos 90, foi um cenário perfeito para isso acontecer. E a gente vê a Yukako vendo, cara, por que o Koichi não gosta de mim? Deve ter algo fundamentalmente errado com o meu jeito de ser, né? Então ela queria mudar. E isso é uma coisa péssima de se pensar em qualquer circunstância da sua vida. E aí eu gosto que a Aya mete, tipo, uma frenologia do amor, né? Tipo, você não atraiu o Koichi porque, sei lá, o formato da sua sobrancelha não tá certo, né? Nossa, você, ao alargar tá ligado? Se ela ficou fazendo assim na mandíbula, fica passando o dedinho na mandíbula, tá ligado? Silêncio, Yukako, que eu vou cuidar de ti, minha filha. E enfim, a frenologia se fosse sexy, sabe? Então, é muito trazer não só a questão da ascensão social, que é muito o que a história original da Cinderela traz, mas da questão social de autoimagem, de se tornar tudo mais público, né, de ficar sobre o olhar do outro e pensar que isso se passa em 99, né, o mangá, inclusive, acho que, se eu não me engano, ele é co-escrito com a época que o mangá se passa, acho que é a primeira parte que isso acontece, se eu não estou enganado, alguém pode fazer um fact-check pra mim, o que, de toda forma, é muito louco de ver que o Araki tenha feito isso, sei lá, quase 30 anos atrás, né? Enfim. Vou fazer uma errata aqui. Eu, no primeiro episódio, eu acho, falei que era quando o mangá se encontrava com a data de publicação, mas 99 é onde o mangá se passa, e na verdade ele começou a lançar em 92. Então Caralho, foi mais de 92. Mais de 30 anos passa, já, então. Pois é. Se passa no futuro e ele acaba em 95, o que faz um certo sentido, porque a parte próxima envolve máfia italiana, e em 95 foi o grande escândalo da máfia que teve com o julgamento com a delação do Tomás Busqueta, e enfim. Inclusive, eu e o Natan já vimos um filme muito bom. Eu e o Felipe estávamos lá num dia qualquer, vendo um filme no Belas Artes, que era um filme sobre o Tomás Busqueta, e aí os caras vindo buscar ele Minha na quinta casa. série não aguenta, gente. Meu nome é Busqueta! Tomás Busqueta é Bucheta! Que saco! E aí, enfim.
É a única coisa que eu lembro daquele filme. Mentira, o filme é legal, mas enfim, detalhes. Faz muito sentido, inclusive. Divagações à parte, eu acho que é interessante essa questão que traz o episódio, principalmente quando ele frisa o seguinte, né? Aí o Caco fala, eu sou expert em saber qual que é meu rosto, não vou ter problema nenhum, eu me olho no espelho todos os dias. E aí isso traz a discussão de, tipo, beleza, a gente tá falando aqui sobre imagens, né? E ela depois percebe que se olhar no espelho não é suficiente pra se reconhecer. E aí ela delega isso para o Koichi depois, né? A gente pode trazer uma discussão de que só é possível se reconhecer quando o outro te reconhece também, porque afinal de contas a gente só se monta enquanto sujeito a partir dos olhos de outras pessoas também, né? Mas eu acho também que, por se passar em 99 ali também, ser escrito nos anos 90, traz também uma questão de, tipo, o nosso reconhecimento de nós mesmos começa a ser distorcido a partir da nossa interação com um mundo cada vez mais mediado por imagens. Então tudo isso que o Nathan trouxe como, tem uma parada meio lombrosa, assim, de frenologia da aparência. Cara, a gente vive isso hoje com essa padronização de harmonização facial, que todo mundo sai parecendo Lula Molusco sexy. Demonização facial, chamo, prefiro. Demonização facial, porque, tipo, de algum jeito foi identificado que o padrão é algo simétrico, reto, naqueles padrões e tal. E eu acho que o episódio, ele traz ele abre uma superfície para essa discussão, né? Que acho que tem vários pontos que podem ser trazidos. Eu achei interessante também o jeito como o episódio me lembrou o filme... A Substância. Não sei se vocês lembraram isso também, por causa da questão da regrinha, né? De, você precisa passar aqui o batom a cada 30 minutos, senão alguma coisa vai dar errado, né? Nessa mágica, é nesse o véu fator do horror corporal do Araki. Ele tinha que meter uma emergência, não só tipo, o efeito vai passar, pra fazer aquela coisa do tipo, você vai ter que encontrar o amor verdadeiro de outro jeito, daquela coisa meio moralista romântica. Não, o Araki precisa falar, mano, se você não passar, teu cu vai cair na bunda, então passe esse batom. E aí até nessa coisa aí do espelho também tem, tipo, o sonho da Aya era ser uma fada madrinha, né? Aí, tipo, como a gente tá lidando com, de certa forma, um episódio que é ao mesmo tempo um conto de fadas, é ao mesmo tempo uma história de terror pra Yukako, assim. A gente tem essa versão da fada madrinha invertida, né? Que, sim, ela vai realizar o sonho da Yukako, mas essa função de fada madrinha dela, ela é invertida no sentido de que não é a cristalização dos sonhos de maneira bonitinha. A Yukako, ela realiza o sonho dela, né? E a maquiagem traz o amor pra vida dela, mas também, tipo, não é exatamente a maquiagem que faz isso, né? É o processo que ela vai encarando ao longo do episódio, que vai trazendo o Koichi pra mais perto. Inclusive, essa doideira dela de a maquiagem que tá fazendo ele se interessar por mim, fiquei mais atento nesse episódio, que na verdade era simplesmente um acaso. Era, tipo, o Koichi já ia falar com ela porque viu ela triste, o Koichi volta a falar com ela por causa da pasta. Então, a fortuna, né, a roda da fortuna tá girando de modo a fazer eles se encontrarem, né? E ela encontra justificativa pra isso em algo, assim, não é o divino, né? Mas em algo que tá fora do controle, não do controle, mas em algo que ela possa controlar, na verdade, né? E algo que ela possa controlar, que no caso é a aparência dela. E eu achei muito interessante como esse esquema desse episódio, de como a narrativa é montada, de que, tipo, a Yukako tem um desejo que envolve um amor muito forte da vida dela e que ela quer realizar com toda a força, com toda a paixão, e a roda da fortuna tá girando, só que de um jeito que ela não entende, até chegar num ponto de quase trágico, meio que é tipo rei, assim, do que a gente falar, então eu vou furar meus olhos se você... Real. Se você escolher errado, tá ligado? É literalmente o conto do Édipo, tá ligado? Só que, tipo, ele não comeu a mãe dele, no caso. Mas... Detalhe. Mas é bem a parada do herói trágico, assim. E eu achei bem interessante, assim. Lembra bastante as tragédias do Sófocles, lembra os contos shakespearianos. Tipo, é uma história de amor trágica muito interessante
interessante se acompanhar em um episódio só. Eu acho que foi bem... Não é só bem desenvolvido, eu acho que a gente conhece os personagens suficientemente pra que isso funcione sem maiores explicações. Eu senti, assim, acho que diferente de você, que o Koichi teria um pouco essa questão do acaso, mas ainda tem uma questão do poder da Cinderela, né, do stand. Porque ele provavelmente iria falar com a Yukako, porque ele viu a Yukako antes dela passar pela maquiagem e já tinha ficado preocupado, mas o fato, assim, o que se desenvolveu depois, tipo, ele realmente ficou mais encantado, digamos assim, com a aparência, ou seja, com alguma coisa, com o poder, de fato, da Cinderela ali com a Yukako, né? E eu acho que talvez isso aliado com a própria perspectiva da Yukako, de que ela estava sob um poder, né, e que ela queria fazer esse poder dar certo, fez com que eles tivessem um lance um pouco diferente, porque eu acho que até então, a forma talvez, não sei, a gente não viu porque não tinha a gente não tinha visto, né, a dinâmica dos dois depois que ela sequestrou ele, né, e tentou matar ele, basicamente, mas a dinâmica dos dois parecia que saía mais no sentido de que ela se afastava, como é que ela se envergonhava do que ela tinha feito com o Koichi, apesar de gostar dele, né? Ou talvez por gostar dele e como ela desenvolveu isso. Só que aí quando ela tá sob esse efeito, né, da Cinderela e vai falar com o Koichi, ela parece que ela tá um pouco mais leve, digamos assim. Tipo, eu quero fazer a coisa dar certo, mas eu não vou... Ao mesmo tempo, eu tô insegura com as minhas ações, ou como eu sou, ou ele vai gostar de mim mesmo sendo essa pessoa tão horrível. Então tem muito essa coisa de auto-julgamento que eu vejo que foi se dissolvendo ao longo do episódio, né? Tipo, talvez por conta do poder da Cinderela ter dado essa oportunidade pro Koichi se aproximar mais e da própria Yukako também se deixar levar um pouco mais, de forma mais leve no relacionamento. Acho que isso foi um pouco do poder ali, né? Algo que tem uma mudança estética, a gente vê isso, inclusive, né? O traço da personagem muda, sombreamento e coisas assim, pra dar um pouco essa noção de que ela tá um pouco mais bonita. Tipo, a gente vê que a personalidade que transparece nos traços ali do Araki e da Yukako é daquela personalidade forte, que é justamente o que o Koichi gosta, no fim das contas, né? E que reconhece nela, né? Tipo, apesar da aparência ser diferente, eu reconheço nela a personalidade que foi o que ficou marcado pro Koichi como algo. Inclusive, quando ele fala pro Jojo, né, pro Josuke e pro Okuyasu, né, sobre o que ele tá gostando, ele fala justamente da personalidade forte dela, tipo, que ele gosta dela por conta disso e tal. Então, isso eu achei interessante, que o que fez com que o Koichi se apaixonasse pela Yukako foi, eu acho que mais uma coisa que não tem nada a ver com a beleza dela, né? Então isso meio que deu um pouco mais de força pra história dos dois, né? E que fez com que chegasse no final, que aí eu acho que foi um pouco rushado, digamos assim, né? Tipo, em poucos dias, assim, ele fala, não, tudo bem, eu vou furar os meus olhos, um pouco de síndrome do Shiryu, qualquer coisa eu vou furar meus olhos aqui pra resolver a parada. Eu tenho prova amanhã, eu vou furar meus olhos. Então, mas acho que... Koichi, amigo. Né, tipo assim, calma lá, não precisa de tanto, né? Mas acho que traz essa... Né, um pouco de montar esse conto de fadas ali pra gente e de entender, né? Mas eu acho que uma das coisas interessantes, assim, dessa história da Yukako, né, que vocês tocaram, é justamente essa questão da autoimagem, né? E acho que eu posso trazer um ponto de vista um pouco pessoal da questão, porque é muito comum, né, ainda mais quando a gente fala de pessoas trans e tal, a gente tem essa questão da disforia de gênero, né? Mas também tem muito uma questão de disforia de imagem. A gente normalmente não se reconhece no espelho. Ou o que a gente vê no espelho é simplesmente um reflexo, mas a gente fala, não sei quem que eu sou, então quem sou eu, né? Tem muito essa visão de fora pra dentro. Pelo menos eu passei muito por isso na minha vida, de definir a minha própria imagem, de como as pessoas me viam. Tanto que acho que até no episódio, quando ela passa pro Koichi, digamos assim, a ideia de ele decidir qual que é o rosto dela, eu fiquei, tipo, um pouquinho incomodada, porque eu falei, a jornada, pelo menos, que eu passo, né, que eu tenho passado, é justamente de me encontrar, né, e de olhar e falar assim, eu estou ok com quem eu sou, mas muito do que eu passo no dia a dia, ou passei ao longo dos últimos anos, tomando muito cuidado para não entrar em outra caixinha,
Que é tipo, tá, eu tava numa caixinha de uma visão masculina, digamos assim, de como que eu tinha que ser, né, como um homem cis, e agora eu vou entrar numa caixinha de como eu tenho que ser como uma mulher trans, que também é uma caixa que é muito pesada pra qualquer mulher, né? Tipo, as mulheres têm essa questão toda com a autoimagem, porque se elas não forem de certa forma, elas não são vistas como mulheres na sociedade, não importa se elas são cis ou trans. E esse é o tipo de coisa que é muito pesado, que faz com que a indústria da estética, né, ganhe tanto dinheiro. Então é muito difícil, às vezes, separar na nossa mente, ou pelo menos na minha cabeça, o que é a minha própria autoimagem e o que é um construto, mesmo que seja agregado, da sociedade, de como a sociedade me enxerga ou de como a sociedade enxerga como aquilo que eu quero ser. Essa separação é muito difícil, porque exige uma autodescoberta muito grande de você começar a entender qual é a sua régua. Como você vai medir aquilo que te satisfaz, sem talvez depender tanto dos outros, ou talvez dependa dos outros, mas sem deixar isso te prejudicar. É uma nuance muito, muito difícil de você encontrar na vida real. E eu acho que é a jornada que todo mundo tem que passar, eventualmente, porque a gente tem que se encontrar. Acho que uma das coisas que a gente faz na vida é tentar encontrar quem a gente é. Seja na aparência, seja em como você vai ser, né? O que você vai fazer da sua vida. E tem muito a ver com aquilo que te faz feliz. E aquilo que te faz feliz nem sempre pode estar atrelada a outras pessoas, né? Acho que ela, assim, óbvio, você pode ser feliz porque você tá num relacionamento com uma pessoa que você ama, óbvio, mas esse relacionamento uma hora vai acabar, seja porque a pessoa vai morrer eventualmente, né, ou seja porque vai passar e vocês vão trocar de relacionamento, alguma coisa assim. Então, não dá pra você depositar toda a sua autoimagem na visão de outra pessoa. Você tem que ter algum nível de autorreconhecimento, de você falar, poxa, eu sou eu independente do que esteja acontecendo, seja no mundo, seja em como as pessoas vão me enxergar ou não, né? Então essa é uma jornada bem interessante que o episódio encosta, né, nessa dinâmica e que ressoa bastante com a minha própria vivência. Eu queria trazer isso pra cá. Sim, no final tem a grande grande missão de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, assim. A resposta que o Caco tem que responder no final é tipo, quem tu é? E eu acho que a gente pode até considerar isso como uma certa problemática da personagem, assim, de que ela decide, enfim, tornar, eu não diria parte da personalidade dela, mas parte da experiência dela crescendo é querer ficar com o Koichi, e ela resume, sabe, o seu bem-estar a isso, praticamente. E tudo bem que a gente pode até achar, de certa forma, romântico, mas é até um pouco idealizada a questão do Koichi, tipo, ele vai lembrar quais são os olhos da Yukako. Mas aí a gente vê que houve uma degradação na imagem da Yukako que ela deixou depositar na outra pessoa. Ela falou, cara, eu me perdi tanto nesse caminho, tentei tanto me modificar pra outra pessoa, literalmente trocava as peças e no final das contas ela se perdeu no meio do caminho. E acho que, enfim, o que você relata, Nath, é extremamente importante e condizente com o que eu posso tirar de crítica da personagem da Yukako. É uma crítica que eu discuto bastante com a Mari, que as mulheres em geral, elas são criadas como para servir os homens, né? É como se a mulher não tivesse valor enquanto ela não tivesse casada com alguém. E a gente vê isso sendo reforçado em coisas simples, coisas pequenas. Tipo, o exemplo clássico, né? Tipo, a menina vai lá na festa da família, a pessoa vira e fala assim, e os namoradinhos? Ou se você tá casada e você não vai ter filhos. Tipo, é como se o papel da mulher fosse estar ali com outras pessoas, com um homem e ter filhos, né, e tal. Então não tem muito aquela expectativa de alguém falar assim, nossa, e aí? O que você tá fazendo da sua vida, né? Tipo, o que você tá buscando? O que você fez? Ou, sei lá, se talvez o objetivo dela seja trabalho, tipo, como é que tá o seu trabalho? Como, inclusive, normalmente fazem pros homens, né? E perguntam mais como tá o trabalho, como tá isso, como tá aquilo. Pra mulher já costuma ser muito mais atrelado à posição dela com um parceiro. E isso é muito pesado, né? Tipo, acho que o movimento feminista vem muito de tentar libertar um pouco isso, mas não só libertar de como a sociedade lida, mas às vezes até da própria cabeça da pessoa. A gente fica... É muito comum a gente ver as mulheres que ainda colocam isso muito na cabeça. É difícil, porque é uma desconstrução de, sei lá, de quanto tempo, né? De séculos, milênios talvez,
desse papel da mulher na sociedade. É uma das coisas que a gente vê refletido no episódio, porque no fim aí o Kako acaba jogando também a própria existência ao relacionamento dela com o Koichi, né? Aconteceu um fato curioso nas últimas 2 semanas, assim. Eu tava numa festa com minha parceira e, enfim, a gente tava ali no sofá sentado, tranquilo, tomando um ar depois de dançar e tudo mais. E aparece um rapaz que eu acho que a gente já deve ter trombado em outro evento, assim, alguma coisa assim, e ele segue a gente em rede social. E aí ele virou pra mim e falou: olha só, é o demônio do comunismo. E virou pra minha parceira: e sua esposa? E saiu andando. E a gente ficou tipo, mano, que desnecessário. Que desnecessário, velho. Enfim, tipo, também tem nome, sabe? Eu tenho nome, mas a minha parceira também tem nome pra ser usada, pra chamar. Também tem as suas características próprias que não se resumem a ser, tipo, e sua esposa? A gente só ficou, tipo, mano, qual foi? E o cara já tinha ido embora, a gente ficou super indignado. Mas enfim. Tipo, do Neida. Boa festa pra você também, tá ligado? E é muito engraçado esse, tipo, como é diferente quando você fala assim, a esposa do, sei lá, do Neymar. E ela, tipo, fica, tipo, beleza, segue a vida. Agora, quando vira e fala assim, tipo, não, esse daqui é o marido da Gisele Bündchen. O cara fica putaço. Eu ia falar isso agora, o marido da Gisele Bündchen, cara. Maria, o Giselo. Enfim, o que eu digo pra Yukako é, amiga, melhore, amiga, terapia. Você pode gostar do Koichi quando você quiser, à vontade. Mas, por favor, autonomia, autodeterminação, né? Por favor, se emancipe de todos os homens da sua vida e ame-os se você quiser, não que você precise. É isso. Mas eu acho que o Araki meio que aprendeu um pouco isso, né? Que a gente vai ver mais pra frente, quando ele finalmente faz uma protagonista mulher pra Jojo. Eu vejo muito da personalidade da Yukako na Jolene. A gente vê muito, assim, dá pra ver, assim, não só questão de traços e tal, mas essa personalidade forte e tudo, dá pra ver bastante como se manteve, digamos assim. E não esquece que o Araki falou em entrevista que ele já baseou a Yukako na esposa dele. Então, assim, provavelmente é um comportamento que ele viu ao longo da vida. Normal, especialmente quando a gente tá falando sobre o papel da mulher no Japão, né? Acho que não é nada alienígena pra esse pessoal que tá acontecendo. Mas um ponto que eu queria trazer aqui, acho que é bem interessante pensar como em 1995, né? 94, 95, tal, que essa história saiu, no mangá, a gente vê que isso já era um problema, mesmo antes de ter internet, antes de ter celular, antes de ter redes sociais, e como que hoje em dia essa história, ela só aumentou, né, o problema, né? E hoje a gente tem isso exponencialmente maior. Sim, tipo, já existia revista de moda, já existia padrões estéticos, já existia televisão, né? Então, tipo, só lembrar o que é, sei lá, uma revista Capricho, por exemplo, essas revistas de banca que vão trazer, tipo, o que é trend não só em questão de moda, mas também de estética, né? Mas assim, é isso. Até me puxou um negócio que é a pressão estética, ela existe muito antes de existir internet até. E aí, isso me lembrou uma questão que a personagem da Aya tem umas características bem sutis, assim, que eu acho que dizem respeito à questão da pressão estética também. Que ela fala, meu nome é Aya e tal, não se preocupe, eu falo como se eu tivesse pressão baixa, mas tá tudo bem comigo. E aí eu fiquei, tipo, pensando, vamos lá, por que especificamente essa personagem aqui faria sentido? O Araki quis colocar ela com um tom de voz como se ela tivesse pressão baixa. Ela realmente fala arfando, né? Não sei se... Eu vi em japonês, né? Eu não sei se na versão dublada ela também ou fica... gemendo e suspirando, né? Porque eu acho que ela viu o Yukako lá e ficou assim... Pode ser, tava com muita sede ao pote. Eu tava pensando assim, tipo, no sentido de pressão baixa, às vezes ela realmente está privada de alimentação, por exemplo, mas se a gente for ver a composição do visual dela, tem uma escolha de colocar os cintos bem na altura da cintura, assim, como se fosse um espartilho, sabe? Então, tipo, talvez essa questão de colocar ela arfando também diga um pouquinho sobre escolhas dela pra poder manter um certo padrão estético, assim, sabe? Já que é uma personagem que faz da sua vida, fazer da vida das outras pessoas isso, eu acho que pode ser um detalhezinho, assim, que o Araki traz. Eu
Eu acho que não dá pra lembrar que não só ela, mas todas as vezes que é emoldurado alguma coisa mais impactante, é tudo feito naqueles murais de arte nouveau, que é muito presente na Belle Époque, né, na década de 1890 até 1910, mais ou menos, que é quando tem muito daquela moda mais extravagante, até a gente pode puxar para os anos 20, assim, que é a época do burlesco e tudo mais, das figuras acinturadas e tudo mais, né, dos grandes chapéus de pena e caramba quatro. Eu acho que aí atrás um pouco essa estética, não necessariamente a estética, porque ela tá de avental, né? Ela tá ali de esteticista, mas tipo, ela tem esse ar, ela tem um charme até que antigo, assim, né? Inclusive o diretor desse episódio, inclusive dessa parte de Jojo, ele até fala, olha, a primeira vez que a Aya aparece é a primeira vez que a dubladora foi fazer esse papel ali, tá ligado? Então foi tipo uma primeira impressão. Ele falou que coube perfeitamente, porque ela carregou esse charme que pra gente hoje é até, eu não diria antiquado, mas ele claramente não conversa com o que a gente tem de modelo de sociedade hoje em dia, digamos assim, né? De maneira bem branda. Então, enfim. E eu só queria dizer que os painéis que eles desenharam, puta que pariu, meus parabéns. Que arte maravilhosa dela, só estampada no mural de lado. E falando, né? Porque eles decidiram representar aquilo, em vez de ser ela só falando no consultório, colocaram naquele muralzão, sentada, posando com a carruagem, né? De abóbora, todos os elementos dos contos de fada e tudo mais. São dois painéis que realmente marcaram bastante no episódio. E, enfim, um último pequeno detalhe, anedota aqui, ponto final pra gente terminar antes de Cancho do Bilhão, é que antes da Yukako entrar no salão, nós temos uma pequena quebra que mostra nosso assassino andando, parando, dando uma olhada e continuando o seu caminho. E isso vai ser muito importante depois. Então, é isso. Fiquem com este mistério. Isso é Cancho. Abracadabra, sim, Saladin. É ele, o Cancho do Bilhão que não tem fim. Isso aí, estamos de volta com o nosso Pirilim Pim Pim aqui do podcast, que é o Cancho do Bilhão, e voltamos com a nossa linda história de game show que não tem um final feliz, porque todos sofremos aqui, e nós temos que lembrar que temos aqui na competição todo mundo envolvido. Então eu, Felipe e a Nath estamos aqui disputando pontos, eu estou na retaguarda com apenas um pontinho miserável, o Felipe está na dianteira com 3 e a Nath logo em seguida com 2, temos aí nossa escadinha, e a gente vai partir para as nossas perguntinhas de hoje, que se referem ao episódio mágico da Cinderela. Vamos lá, quem quer começar então? Vamos começar aí por quem tá atrás, né, Nathan? Então, quem está perdendo o Cancho do Bilhão como tradição, começa aí fazendo a sua pergunta. Tudo bem, então. Minha pergunta é o seguinte: provavelmente a primeira versão da história da Cinderela é a versão escrita por Strabo, um geógrafo grego que escreveu 17 Strabo. Eu sei. Strabo. Geógrafo grego que escreveu 17 enciclopédias ao longo da vida. Em qual volume se encontra a história de Rodopis, a Cinderela original? Letra A, no 8º volume. Letra B, no 3º volume. Ou letra C, justo no 17º volume, o último. Beleza, tem um palpite. 3, 2, 1 e... B. Ixi, estamos igual. Estão iguais na derrota, porque a resposta correta é a letra C, 17º volume. No último volume? Potencialmente foi escrito nos seus últimos anos de vida. Strabo contou essa história de Rodopis, que aparentemente é de uma ex-escrava que casou com o rei da Pérsia, uns pelo menos 600 anos antes. Então a história da Cinderela volta aí a uns 600 antes de Cristo e 650 antes de Cristo, pelo menos ali. Mas sabe se envolver tipo alguma deusa ao invés de fada, alguma parada assim, ou... A história conta que ela era uma escrava e ela tava, tipo, perto da beira do rio, assim, e aí, um pássaro, uma garça, roubou o chinelo dela, e aí o chinelo caiu no colo do rei.
né? E aí ele falou, caralho, que chinelo massa, de quem será que é? Ele provavelmente deu uma fungada muito forte. Né? De que essas havaianas aqui? Preciso. E aí ele passou o tempo todo procurando a mina, e aí ele achou e casou com ela e tal. Então tem esse aspecto de sair da pobreza para a riqueza, que é um tropo da literatura que, enfim, existe há muito, muito tempo e tal. Existem inúmeras versões, foi muito divertido ir atrás dessa história, porque não existe consenso, inclusive, sobre o nome de Rodopes, de quem escreveu. Inclusive, a Rodopes, ela foi escrava junto do Esopo, e depois que ela conseguiu fugir... Fábula, o famoso da fábula do Esopo? Exato, eles foram escravos na mesma época, e aparentemente ele era muito feio, muito chato. E aí ela conheceu o irmão da Safo de Lesbos, e que quis casar com ela, mas... Enfim, ela continuou sendo escrava depois. Eles casaram juntos, mas meio Fofocas da idade clássica. Rebuceteio da antiguidade. São muitas histórias misturadas com mitos, então eu não sei exatamente qual que é a ordem das coisas aqui, mas é nesse caminho mesmo, assim. Casos de família persa. Aqueles anúncios de, tipo, compre sua esposa persa agora. Né? Meu Deus. Vai lá, Nath. Vamos lá. Ainda bem que eu preparei 2 perguntas, porque uma delas era sobre a história também de Cinderela. Mas a outra pergunta que eu preparei aqui é... No episódio, a gente, né, tem ali uma referência visual à obra O Beijo, de Gustavo Klimt, né? Ali justamente no momento em que a Yukako e o Koichi se beijam, né? E essa obra, né, bem famosa, ela combina ali os temas de romance idealizado e beleza e desejos que são mais ou menos presentes ali nessa história da Yukako. A pergunta que eu tenho pra vocês é bem simples. Qual museu está exposta a pintura O Beijo, de Gustavo Klimt? Alternativa A, no Museu do Louvre, em Paris. Alternativa B, em Belvedere, em Viena. Ou alternativa C, no Museu do Prado, em Madrid. Tem o meu chute. Não faço ideia de onde estaria. Eu nem sei que quadro é esse, na verdade. Talvez eu lembre de vê-lo, né? Deixa eu ver aqui. O Beijo. Só cuidado pra não... Pode pá! Esse quadro. Claro que eu sei. Sim. Ele tem inclusive uma referência dele na abertura do... acho que a última abertura de... Jujutsu, não foi? Jujutsu, exatamente. É verdade. Eles fizeram várias referências no Jujutsu lá e tem uma ceninha ali que dá uma referência a isso. Mas assim, acho que tem muitas obras japonesas, animes japoneses, que fazem referência a obras, né, de arte clássicas, e essa é uma delas. Mas então vamos lá. Posso começar? Tem o meu chute. 3, 2, 1 e... Chutei B. Eu chutei C. Então, Felipe... chutou C no Museu do Prado, em Madrid, e o Nate chutou, ou respondeu, em Belvedere, em Viena. E quem está certo é o Nate, justamente porque está em Belvedere, em Viena, essa pintura do Gustavo Klimt, O Beijo, tão famosa aí, né? Pra quem não sabe, pra quem tá escutando a gente, né? Obviamente é aquela obra em que existe o cara, ele meio que tá por cima da mulher, e ele está beijando ela de cima pra baixo. Então a gente vê isso invertido no episódio, porque justamente a Yukako, ela é mais alta do que o Koichi não tem tamanho pra isso. Exato, então o Koichi, na verdade, é o que tá por baixo, e a Yukako tá por cima ali, fazendo essa posição, digamos assim, de beijo de cima pra baixo, né? Mas é uma obra bem famosa, quem for pesquisar vai lembrar, talvez é uma obra que ela acho que principalmente que a gente vê além dessa posição do casal, a gente vê também que é um quadro, tem um fundo amarelo e tal, tem umas projeções com o casal, tipo, nessa posição, mas também envolto de uma manta, é bem famoso. Amarelo tal qual o céu de Morio, né? Exato. Exato. Vamos lá. Felipe, sua vez, tô intrigado. Vamos lá, minha pergunta é a seguinte: que as opiniões do jornal Estado de São Paulo são todas tiradas de uma fossa cheia de estrume de camelo, todos já sabemos. Agora, dito isso, em 2020, o Estadão fez uma lista dos 20 piores filmes de todos os tempos. Em que posição o filme Cinderela Baiana ficou? Parabéns. Essa merece os seus parabéns. Muito bom. Alternativa A, 12ª posição. Alternativa B, 3ª posição. Ou alternativa C,
20ª posição. Mas primeiro a gente precisa esclarecer. Era o ranking do pior. Os piores filmes de todos os tempos. Os piores filmes de todos os tempos. Então, teoricamente, terceiro é pior do que o 20º, que é pior. Que é melhor do que o 12º. É uma lógica de negação da negação. Ou seja, menos com menos dá mais. Tem o meu chute aqui. 3, 2, 1. Chutamos igual também, de novo. Chutamos igual. Nath e Nate chutaram 12ª posição para o filme Cinderela Baiana. E vocês compartilham a mesma opinião, então, de que o jornal Estado de São Paulo, pois acertaram Pois bem. a resposta. Eu não sei se isso Cuidado é bom, com esse caminho. Olha, eu fiquei intrigado a colocar terceiro lugar, porque se tem uma coisa que odeia mais o próprio país é o estado de São Paulo. Então, mas tem outros filmes que devem ser tão ruins quanto. Então, enfim. Pois é, né? Eu consigo imaginar. Eu não sei se essa lista foi, só de filmes brasileiros. Tem um hiperlink pra essa lista. Por favor, obrigado. Então, vocês querem saber qual que é o primeiro pior filme de todos os tempos? Tem 20 piores filmes de todos os tempos. Norbit tá na capa da matéria. Tá? Isso diz o suficiente. Qual que é o primeiro? Não, mas se eles colocam na capa, eles estragam um spoiler. Tem que fazer as pessoas clicarem pra ver anúncio, né? Eu fui jogado pra uma página, na verdade, do Internet Archive. Então, que é basicamente um carrossel de fotos dos filmes que entraram na lista do Estadão. Então, eu vou ter que confirmar com base em qual posição está Cinderela Baiana. Tá, seu carrossel tá em ordem, entendi. Tá, então Norbit aparentemente é o 20º pior filme. E o primeiro pior filme é Plano 9 do Espaço Sideral, de 1959. Não conheço. Deve ter uma razão pelo qual ele ficou em primeiro, né? Deve ter uma razão pelo qual ele ficou em primeiro. Mas Tubarão 4, A Vingança tá Cinderela Baiana, pelo menos, é famoso. Tubarão 4, A Vingança tá em 5º lugar. Eu acho isso extremamente injusto. Nossa, ele é um filme de 57. Esse Plano 9. Nossa, e tem o Bela Lugosi, que foi o Nosferatu. Você vê como nem sempre colocar umas pessoas famosas garante sucesso. Cinderela Baiana tem o Lázaro Ramos. Pois é, né? Que inclusive tem Lázaro Ramos e a Cinderela Baiana é a Carla Pérez, né? E o Lázaro Ramos, inclusive, diz que não se arrepende, porque esse trabalho foi o que permitiu ele sair do trabalho dele no laboratório de patologia. É o que diz a Wikipedia de Cinderela Baiana. Então, qualquer coisa já sabe. Crédito pra indústria nacional. Aí, ó. Mas é isso, então terminamos aí o Can-Show do Bilhão dessa noite e completamente empatados, 3-3. 3 pontos para a Nath, 3 pontos para a Nathan, 3 pontos para mim. Vamos ver como se desenrola esse placar no próximo episódio. É isso aí, meus ouvintes. Nossa programação vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir nosso episódio. E lembre-se, Can-Show está sempre por aí. Então siga a gente nas nossas redes sociais em @CanShowPodcast. E eu acho que vale reforçar que o Can-Show inteirinho é feito com o seu apoio. Nós pagamos artistas, serviço de agendamento de postagens, tudo para manter tudo bonitinho. E isso não pode ser feito sem a ajuda de vocês. Então, caso queira dar uma forcinha, vai lá em apoia.se/CanShowPodcast para seguir nossa campanha de financiamento coletivo. E quem sabe, você pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e também participar de sorteios que fazemos no final de toda a temporada. O Can-Show é só vantagem. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Jojo, pois nós estaremos lá.